Cara, mas isso aqui, Aí, esse negócio aqui, eu para gravar é mais caro, tá, Irka? Ah, depois eu pago Você ganha os direitos para honorários. vocês, direitos de imagem, que o depois a gente cachê, fica não é famosa. honorário, é cachê. Eu não, né? O escuro medo que pague. Bem-vindas, bem-vindos todos. Hoje a gente vai discutir a obra A Sucessora, da Carolina Nabuco, e a gente vai discutir se foi plágio, se não foi plágio, a gente vai discutir também o filme do Hitchcock e várias outras coisas aqui presentes. A gente está falando da novela, porque também teve uma novela da Globo, baseada na Sucessora, né, de 78, e a gente está tentando descobrir se teve um remake, mas até agora a gente não conseguiu descobrir se teve outro remake dessa novela. Pois é, mas eu não achei, eu procurei e não achei, não. Então, eu dei acho que uma procurada básica agora no Google aqui, também não achei. Eu acho... Gente, que eu tô confundindo. Fala, Rose. Deixa eu perguntar para vocês, o filme do Hitchcock é bom? Porque, assim, o livro, A Sucessora, eu achei uma porcaria, assim. Desculpe para quem gostou, mas eu não gostei. Hitchcock é sempre bom. Hitchcock é você super sempre bom. aprende alguma coisa com o que ele produz, então é sempre legal conferir. Eu Ah, achei então que vou o filme, assistir. ele coloca muitas camadas de suspense, né, Uhum. em comparação ao livro. O livro da Carolina Nabuco não, ele tem um suspensezinho, vai. Ela podia ter explorado melhor aquele suspense. A gente fica esperando, né? Quando ela põe fogo no negócio lá, quando ela vai, a gente fica esperando que aconteça alguma coisa, que aquele retrato faça alguma coisa. Eu pensei, vai pegar fogo na sala toda e vai ficar só o quadro. Não. Eu pensei nisso também. E outra, a hora que ela estava lendo a carta, que podia ser uma carta que depusesse contra toda aquela imagem de mulher fantástica que era... Como é o nome dela? Já nem me lembro mais. Alice Stein. Pega fogo na carta, bem na hora que ela lê. Eu pensei, a carta pegou fogo, tá ótimo, maravilha. Lá na frente ela vai encontrar com o cara e aí ela vai descobrir que, na verdade, ela não era essa Alice toda. Quando ela tá na Europa, a gente fica pensando que ela vai encontrar o Vernon lá, o pintor, né? Nada, não acontece nada. Eu achei essa Carolina Nabuco uma zanza. E olha, ela só, a Marina, ela só fica feliz, ela entra em paz, que ela é esposa, depois que ela descobre, ela percebe, não, a Alice, ela queria ser mãe, mas ela não teve essa oportunidade, mas você tem. E aí ela fica feliz, eu falo, gente. É o fim da várzea, né? Sério. Mas, gente, olha só, essa mulher que escreveu isso aí, ela é uma mulher do tempo dela, total, assim, quadradinha, bonitinha no tempo dela, né? A mansão da Casa Paissandu. Se você anda no Rio, lá você sobe a Tijuca, né? Você passa Sãos Pés, sobe a Tijuca, você tem ainda aqueles casarões todos, está tudo decadente, mas tem todos aqueles casarões, entendeu? Então, assim, ela tenta fazer um retrato da época, né? E um retrato porque as fazendas fortes mesmo e tal, não eram ali no Rio, né? Mas algumas tinham, né? Então, assim, ela dá uma forçada de mão, tentando botar a história, mas fazendo a história parecer mais glamurosa do que eu acho, né? Ela tem uma biografia do tio, avô, sei lá o que ele era dela, e ele era abolicionista. O Joaquim Nabuco, né? Exatamente, ele era abolicionista. Mas, assim, ela tem toda aquela coisa do racismo estrutural e sabe, assim, do higienismo racista e tudo mais, sem falar no machismo, assim, né? Porque tem uma outra mulher que é mais ou menos do que eu entendo, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é mais ou menos da mesma época, que é o nome dela é uma poetisa. Ela morou em São Francisco do Sul até. Não sei. Aqui, ó, Júlia da Costa. A Júlia da Costa,
ela é uma poetisa quer ver, ela nasceu em que ano? Esse livro, acho que é do final dos 1800, tá? 1867. E ela simplesmente morou em São Francisco do Sul, e ela, sabe, ela era uma mulher assim, ela usava batom vermelho, coisa que não era de Sim, de mulher de moça bem, da né? Era de sociedade. puta. Exatamente. E ela era uma Nossa. super high society, sabe? Então, assim, deve ter em algum lugar aqui. E eu sei muito dela porque tem uma moça que ganhou um prêmio Jabuti com um livro chamado Vésperas, que é uma graça de livro, tá? Recentemente, agora? Não, ixi, faz tempo já. Mas esse livro chama-se Vésperas porque ele conta a história das vésperas de grandes figuras, de escritoras, da maioria. Então, assim, ela meio que conta o suicídio da Virginia Woolf, ela meio que conta o suicídio da Zélia Fitzgerald, da Zelda Fitzgerald, Zelda Fitzgerald. E aí ela conta também da Júlia da Costa, porque tem uma história que a Júlia da Costa se suicidou, assim, sabe? Então eram mulheres muito avant la lettre, assim, mas essa Nabucco aí não, ela era toda bonitinha ali. Pois menina, porque sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei que ela era bem mais abolicionista por causa do parentesco lá do Joaquim Nabuco. E ela dá umas pinceladas, assim, sabe? Me pareceu que ela não sabe com o que ela concorda. Porque ao mesmo tempo que ela fala, porque o futuro, não sei o quê, tal, daqui a pouco ela já fala assim, porque as lavouras ficaram entregues às moscas depois da abolição, porque não tem mais escravos para cuidar das lavouras. Ela não fica meio que se lamentando de umas coisas assim o tempo todo? Sim. Não, mas eu acho que, bom, né, existe toda essa questão na questão, quando a gente trabalha toda a questão do racismo, eu fiz um curso recentemente, tem um pessoal aí no Brasil que faz um trabalho muito legal, e tem uma moça que ela tem ascendentes afro e ela tem ascendentes índios também, e ela trabalha com moda e tal, mas ela criou um negócio chamado Maratona Antirracista, onde a gente fez todo um curso e a gente foi estudar umas obras, umas coisas assim, né? E aí a gente vê que, assim, ó, realmente a nossa Princesa Isabel, ela é dada como assim, a heroína, né? Só que, assim, eles libertaram os escravos, tá? E aí, os donos de fazenda, né? Os donos que tinham, assim, eles tinham comprado as pessoas, né? Eles tinham obrigação, né, de dar, mas eles não queriam pagar para eles. Tipo assim, uma indenização? Uma indenização, né? Eu ia dizer bonificação, não, uma indenização. Ou mesmo assim, vocês podem ficar aqui, trabalhando aqui, e nós vamos pagar para vocês. Eles não queriam pagar salário, claro não que não pagar queriam. para ninguém. Então, Gente, imagina, eles tinham tudo ali. Aí o pessoal trabalhava de graça, trabalho escravo. Vocês acham que eles iam se preocupar em pagar alguém? Não, eles não queriam. Quem quisesse ficar lá, e tanto que o Darcy Ribeiro fala muito isso do Casa Grande Senzala, né? Assim, de que a nossa relação ainda hoje é muito da relação com as empregadas, com as pessoas Sim. que trabalham para a gente, ainda é muito nesse sistema, sabe? Assim, Sim. tipo, tem uma menina que é da nossa oficina lá, que ela faz um conto com uma mulher que está falando assim, pois é, daí eu conheci ela, eu trouxe ela para trabalhar lá em casa, e aí ela
Ela era muito boazinha, burrinha, tadinha, não sabia nada, não sabia nem. Assim, não sabia nem falar direito, não sabia nada disso, mas ela era boa trabalhadeira, ela era uma menina bem boazinha, assim, não sei o que, não sei. Bom, no fim, a menina boazinha, que era um pouquinho mais velha que o filho dela, adolescente, transa com o filho adolescente e dá um neto para ela. Mas, assim, o conto que a menina escreveu é um conto maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas Que é mostra. atual, de uma história atual, assim, ou uma história mais antiga? Não, é bem nova, bem nos dias de hoje. Ah, tu vê, né? Mas É Gente, que é você uma isso coisa ainda que acontece. Isso ainda acontece. O pessoal Essas que vem coisas de acontecem sim. outras regiões, vem mais para o centro, o pessoal se aproveita, ai, tadinha, querida, vamos colocar aqui na minha casa, e é burrinha, não sei o que. Vou criar como Eu vou filha, contar dizem, uma né? história. Nunca é como filha, é como Nunca é, uma nunca é. escrava, né? Bota num quartinho lá no fim, Sim, lá no É, escondido. tem o quartinho, só aqui no sim. Brasil que tem esse negócio de quartinho de empregada, Ah, tem a lavanderia da casa, e depois da Uhum. lavanderia aí tem um quartinho minúsculo lá escondido, que às vezes não tem nem janela, nada. É o Sim. quartinho da empregada. que, Na aliás, é época, bem visível na Paixão Segundo GH, né? Da Clarice. Que é a Exatamente. história sim. de uma patroa, né, que entra no quarto da empregada e descobre todo aquele universo que ela nem jamais imaginava, né? É muito epifânico isso, né? Bem... É muito legal como ela faz, mas é bem isso, assim. E quanto livro que tem que mostra super isso, assim, né? E, bom, quanta história. Eu conheço muita história, assim, atual, de menina que vem do interiorzão, Sim. sabe? É criada, assim, como filha dentro de Sim. casa. E Eu olha tenho... só, pode falar, Rose. assim, eu tinha uma amiga, assim, que ela tinha vindo de Alagoas. E ela tinha vindo para cá, para Brasília, para trabalhar, para ajudar no sustento dos pais lá no Nordeste. E ela veio para trabalhar aqui como empregada doméstica, aqui em Brasília. Aí ela arranjou uma casa para ficar e tal, uns patrões lá na Asa Sul. E aí, o que estava acontecendo com ela lá? Eles assinaram a carteira dela, salário mínimo e tudo mais e tal. Aí, depois de um tempo, eles não queriam mais pagar integral o salário mínimo para ela. Eles queriam fazer acordos e tal, e ela exigindo que fosse pago integral o salário para ela, né? Porque ela trabalhava lá e dormia lá. Aí eles argumentavam que como ela dormia lá e comia da comida que eles pagavam, então não deveria ser um salário mínimo Que integral. absurdo. Aí É um... ela pegou e começou a ficar revoltada, né? E aí, assim, com o tempo, o patrão dela, o marido da mulher da casa, deu em cima dela, na cara dura, assim. Pegava no corpo dela enquanto ela estava cozinhando e a mulher não estava vendo. Tentava abraçar ela. O negócio de, ai, eu gosto muito de você, que você é muito legal, você cuida dos nossos filhos Ai, e não que sei o que e nojo. tal. Aí ela já ficando assim, com raiva, né, da situação e com razão, né? E aí ela pegando e desabafando com a gente que era amiga dela e tal e tudo. Aí eu peguei e falei assim, cara, denuncia eles. Claro. Coloca na justiça, porque assim, isso daí é assédio moral, até sexual que você está sofrendo lá. Sim. Claro. Então, assim, denuncia eles. Aí ela pegou e como solução, ela já estava namorando, já tinha um namorado, né? E aí o namorado pegou e falou para ela, olha, eu amo você, então vamos casar. Porque assim, eu não vou querer que você fique numa casa dessa, minha filha. Pelo amor de Deus. Esse cara Pensa. aí, tu. Não. E assim, tipo assim, eu já tenho emprego e tal, dá pra gente se virar, entendeu? Vem pra cá e vamos casar e tal. E aí ela foi. Correndo o risco de ser estuprada, porque às vezes o que acontece quando o patrão percebe que a mulher arrumou um namorado e tal, daí sim que ele fica mais É, insistente, mais e agressivo, qualquer coisa Sim, vai botar a culpa no outro. né? e isso aconteceu, e por isso que ela foi e casou com o menino logo, entendeu? É. Mas Porque fala, te atrapalhei. tem outra coisa assim
sobre racismo, assim, essas coisas estruturais, assim, com relação ao fim da escravidão, no mundo inteiro acontece isso. Nos Estados Unidos acabou a escravidão, mas na prática não acabou. Houve segregação racial durante muito tempo, e até hoje lá tem, né? Aqui também é o racismo estrutural. Em outros países da Europa, eles tentam negar a questão da escravatura, do racismo. Eles nunca pagaram indenização à África sobre essas coisas, sempre exploraram o continente africano. E aí, assim, tem um documentário da BBC, não sei se vocês já assistiram, sobre racismo. É um documentário de 4 episódios, de 2 horas cada episódio, falando sobre como ficou a questão do racismo e da questão da escravidão mesmo. Mesmo com o fim da escravidão, não existe esse negócio no mundo de pessoas que não são racistas, muito pelo contrário, né? Nós todos somos, gente. Quanto mais rápido a gente assumir que a gente tem isso na gente, mais fácil vai ser de a gente combater. Mas se a gente não assumir, sabe, não dá. Assim, é impressionante, porque quando a gente vai fazer o DNA, né, isso está mais do que provado, assim, você percebe o quanto você tem de cada, o quanto a gente é misturado. E a gente fala, eu sou uma que eu vim para cá, assim, porque aqui a gente sofre um certo, não é bem racismo, mas é mais ou menos isso, sabe? É aquela coisa de você, imigrante, né? Até para eu sou uma, que eu sou morena, né? Eu não tenho, cara, o meu marido é alemão, faixa de alemão, assim, sabe? Ele é igual alemão, ninguém acha que ele não é alemão. Ele é alemão, inclusive estruturalmente, ele é muito alemão. Assim, ele nasceu no Brasil, mas ele é descendente de alemão e austríaco e foi criado dessa forma. Então, ele é assim, incapaz. A gente estava falando da coisa de pega filme Piratex, né? Aqui não dá para fazer isso, porque teoricamente existe toda uma lei que se ter o IPN, né? Como é o nome do número lá do computador. IBM. Não, IP? A numeração do computador de acessar a internet. Então, se teu IP aparece, não sei o quê, você pode ter que pagar multa e tudo isso. Então, assim, aqui em casa, nem pensar, porque o Alexildo, que é completamente alemão, assim, ele é daquele que 3 horas da manhã, na estrada, o sinal está fechado, ele fica lá esperando o sinal abrir. Tem essas coisas. Vai se catar 3 horas da manhã, não vou ficar aqui esperando essa coisa abrir. Mas uma coisa perceptível na obra, que eu até marquei aqui para a gente discutir sobre isso de racismo, né? É esse negócio do abrasileirar como se fosse uma coisa negativa, né? Sim. E aí eles falam ali, toda hora eles falam isso, né? Que, assim, se aproximar dos costumes do Brasil é uma coisa ruim, assim, se aproximar do povo. E tem uma hora que ela tá... Tem uma hora que a Germana fala alguma coisa assim, esse povo do interior tem manias brasileiras, são atrasados porque a moda é seguir os franceses e não sei o que. Eu falei, gente, eu senti muita vontade de jogar esse livro do outro lado do universo várias vezes. Não, logo no início, na hora da festa de São João, que ela fala do cheiro, o mau cheiro dentro da igreja, eu acho que né? Assim, dando a entender que era o mau cheiro dos escravos que estavam ali. Exato, dos pretos. Isso. Né? E a avó dela, a mãe dela, que não deixa ela falar que ele era um homem bom, ele era um bom preto. Exatamente. E aquela hora também que ele não é um homem normal, sabe, assim. Não é um ser humano, é uma outra classificação. Não pode ser uma pessoa boa. Não. E assim, ó, aqui na Alemanha, eu acho que nos 1800, não, 1600, talvez. Sei lá, eu sei que eles tinham feiras onde os negros eram mantidos em grandes espaços, assim,
com as suas tendas, não sei o quê, como se fosse um zoológico, você ia visitar. Sim. No documentário da BBC mostra isso, Marie. Mostra? Mostra, mostra o racismo com um panorama mundial. Eles Uhum, enfocam, tem um dos episódios do documentário que eles enfocam só os Estados Unidos. Mas aí eles falam eles falam também do genocídio dos belgas na região da República Democrática do Congo. uhum, Eles falam que vários negros foram enviados para a Europa para servirem de espetáculo público, trabalharem em circos, essas coisas assim, e servirem como zoológico também e tal. E foram mortos para servirem de experimentos científicos também. Sim, como eles faziam também, não sei, 1800, vocês falaram? 1800 e pouco? Não, 1800 já Isso estava melhor. Não, eu acho que Ah, isso é um tá. pouco já estava antes. melhor, não, Maria. Ainda acontecia muito isso, mesmo Não, no fim da exatamente. escravidão. Mas é impressionante, assim, quando você vai ver nas obras de arte, nos livros, tudo isso está colocado de uma maneira muito, como é que a gente diz, higienizada, assim, né? Mas era uma coisa absurda o que era feito, assim, sabe? Era Porque muito... aqui na América também Sim. eles capturavam os povos originários e levavam para tratar assim como um animal em exposição, né? O Uhum. próprio, eu acho que é o próprio, como é que é o nome do cara aquele? Meu Deus, hoje eu estou toda esquecida. O cara o primeiro que criou os ensaios, Montaigne, fala Uhum. disso, né? Rogério, bem-vindo. Nós estamos gravando, tá? Estamos falando do racismo na obra. Estamos falando daquele momento. Agora que eu ia falar, daquele momento que ele convida ela para ir para Petrópolis e fala assim que o clima no Rio ia ficar muito calor. Isso não é clima para branco. É, Então, Nossa, cara. é É muito... cheio disso, Não, Nossa. é horrível. Não, e assim, ó, é isso que a gente estava falando aqui, né? Eu fui Deixa eu fazer criada uma numa coisa. casa exatamente assim. A minha avó era descendente de alemão, né? E o meu avô, o marido dela, era descendente de italiano, tá? Então a minha avó falava uma coisa assim, ó, quando a gente deixava a comida no prato, ai, isso é coisa de brasileiro. Ela falava exatamente assim, tipo assim, sabe? Que não dá valor para comida. A minha avó era muito racista, gente, muito racista, assim, sabe? eu acho que todas as Terrivelmente. famílias, né? É Não Sim. é? impressionante, assim, sabe? É muito. Quando você pensa todas as coisas que você foi acostumada a crescer dizendo como se fossem expressões naturais, né? Tipo, faz serviço de branco. Umas coisas bem que É, hoje em dia são inadmissíveis, né? Mas há 20 anos Exatamente. atrás, Pois é, mas daí quando a gente fala essas coisas, não fala mais isso, porque, ai, que o mundo tá muito chato, porque a gente não pode mais falar nada, nem fazer piada, assim, Tá sabe? chato para você que é branco, que nunca passou, não sofreu isso a sua vida inteira. É, Mas para Exato. quem tem que ouvir e continua ouvindo e tem os sentimentos feridos todos os dias, por isso. Exatamente, Tá, não, tá exatamente. tudo bem, não é mimimi, olha, não é mimimi é quem reclama que diz que não existe racismo, que não existe esse sim, tipo de discriminação. Isso Ah, sim é É, mimimi. um dos poderosos da Globo, né? Que escreveu um texto atrás que não havia racismo. Você vê a maior rede de desinformação que esse país tem, né? De contra-informação, sim, e simplesmente não é um cara do baixo escalão ali, um ator iniciante, sei lá, é um dos diretores de programação. O cara querendo brigar, falou, não, é exatamente o que vocês falaram agora. Agora as pessoas estão chatas, né? Então é incrível como que esse ponto de vista é cômodo, hum, né? Quando uma pessoa começa a querer seus direitos, sua inserção social, aí ela é chata, né? hum. É o outro que nunca sim, passou por isso e é uma aberração. E aproveitando já para entrar um pouco no livro, não é passando pano, né? Mas, pessoal, o livro é de 34.
Nós falando de uma questão que é atualíssima. É. Um exemplo, daqueles exemplos famosos, exemplos particulares, né? Tem uma cunhada que a vida dela era mais abonada, né? Mas nunca por isso ela foi insensível. E para o cúmulo da situação, olha só, era assim, um aspecto bem loira, né? Assim, de olhos azuis e tal, tal. E morava num condomínio no interior de São Paulo, e lá tinha um clube, um belo condomínio, tinha piscina. Aí junta umas amigas, né, assim, mães dos mesmos filhos, né, que frequentam a mesma escola, né, e começa a puxar uns papos horríveis de racismo, e ela começa a fazer uma careta, né? Falei, mas por que está falando isso comigo? Aí eu falei para ela, ó, porque você é loira. Na cabeça delas, no entendimento delas, falei, ó, você tinha que ter os mesmos pensamentos discriminatórios. Ela ficou horrorizada, falou, eu esqueci uma coisa em casa, eu nunca mais fiz questão de ficar perto daquela turminha, né? Mas isso é uma história que tem tanto mais de 10 anos, uma coisa muito recente. Então, eu acho que o racismo no Brasil é extremamente violento. O que está acontecendo agora é que, em algumas situações, ele está indo mais para debaixo do pano. Ele está ficando um pouquinho mais menos escancarado. Mas ele ainda é algo fortíssimo. Veja quem ocupa a presidência, né, da República atualmente. Qual uma grande base eleitoral daquela entidade lá, daquela criatura? É essa turma. Né, então, lembrando nosso texto aqui do sucessor de 34, né, gente? Então... E ela é super carregada, é isso que a gente estava falando, né? Ela é uma pessoa completamente do tempo dela. Conservadoríssima. Né? E na caixinha do tempo dela. Exatamente, dentro da caixinha. Ela não tem, sabe, não tem nada que faça ela sobressair, né? Ela faz esses personagens bem rasos, assim, bem estereotipadinhos, assim, né? Ela tem um linguajar, né? Ela tem um estilo de escrita que é fácil de ler, tudo isso, mas é aquilo que eu falei no começo. Para mim, ela escreve igual Sabrina, sabe essas revistinhas assim? É que talvez para... Bom, tem que ver aí tantas e tantas questões, a limitação da escritora, saber se ela está colocando aquelas ideias na personagem Marina, né, e nos outros, um bando de gente bem fútil, né, que tem nessa história. Se ela está colocando, são os personagens, ou tem algo da Carolina Nabuco que não deveria, né? A Carolina Nabuco é filha do Joaquim Nabuco, um dos maiores abolicionistas. Pois é, nós estava discutindo qual era o parentesco. Isso que a gente estava falando. Porque se ela quis tipo, engrandecer ele por fazer isso, né, por mostrar isso, assim, mas ela faz de um jeito muito à revelia, porque não transparece uma ironia, né? Não transparece ironia, pelo contrário, parece ela tá afirmando pra caramba tanto os valores racistas como os machistas, né? Impressionantemente machistas. Assim. Quando ela fala, o Roberto é um cara muito bonzinho, não deu tudo para ela, mas ela não sabe até que ponto ela pode esticar a tolerância dele, dizendo que ela não quer ir para lá e quer ficar na fazenda. Santa Rosa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A história do retrato, vocês não fizeram um link direto com o retrato de Dorian Gray? Total, né? Nossa, eu fiquei... Você tentar enxergar, principalmente quando ela vai tentar investigar o pintor lá, o Varron, né? Ver que, olha, será que ele pintou, que ele sentiu a personalidade da Alice ao pintar? Que é a base do retrato do Dorian Gray, é a transferência da personalidade. Aliás, é a máscara, né,
do Dorian Mas eu Gray. até esperei que tivesse isso, né? Porque assim, se tivesse isso, o livro ia ser mais interessante, ia ter mais suspense, Sim, entendeu? sim. Fiquei esperando que ele fosse tirando as camadas desse Uhum. véu de mulher perfeita da Alice, e ela fosse tirando assim, mas Eu também fiquei ela esperando. desistiu no meio do caminho. Mas não sei se vocês... É só uma ideia jogada para o alto aí. Que o problema é que eu li esse livro, né, e reli agora para a gente conversar, mas eu sou muito influenciado pelo plágio da Rebeca, né? Uhum. E na Rebeca tem um contraste muito forte entre uma moça simples, né, que realmente ama o marido pelos sentimentos dele, e a primeira esposa que foi, não, é uma condição social, ficou com o cara, não gostava do cara, né? É a vilã, que é Uma retratada. devassa também, né? Também tem um moralismo forte ali, né? Ela tem a vida dela, mas para os padrões, né? É devassa, e tem esse contraponto com a nova esposa do Max, Maximilian. E na sucessora, quer dizer, bom, qual é o contraste? Eu fiquei procurando, né? Olha, outra mulher, era uma snob, não sei o quê, e essa é uma mulher que tem os valores assim da natureza mais forte, só isso, né? A questão da fazenda, da onde ela veio, talvez, mas nada. Ela é submissa ao sujeito o tempo todo, racista. Aí você vê, poxa, mas é muito difícil. Eu sei que eu sou historiador, assim, tem que ver o tempo que isso foi escrito. Eu falei, pô, mas tinha alguma coisa de movimentos no Brasil? Bom, tinha a Pagu, né? Tinha. Musa do modernismo, né? Eu falei, poxa, Poxa, esse livro é do tempo é depois né, do modernismo. Depois do modernismo. É isso que eu ia 12 anos. perguntar. Ele 12 não anos depois encaixa, da Semana de Arte Moderna. Olha, a gente estava falando que esse livro parece lá do tempo do José de Alencar, ele se encaixa mais quase como um livro romântico, né? Que é anterior, inclusive, ao realismo. Agora, conta uma coisa. Você leu a Daphne du Maurier? Você leu o livro da Daphne? Ou você só viu o filme? Depois do filme eu li. Tu leu o da Daphne? É muito bem escrito. Tu acha que é plágio? Não, algumas coisas sim, né? Realmente a presença da antiga, da primeira esposa, o retrato, né? Que é dominante, a governanta. Bom, eu acho que é mais forte na Daphne du Maurier a questão da governanta, de ter uma ligação quer dizer, mas é mais essa questão da a primeira esposa, ela não sabe algumas coisas do passado do marido, né? E isso aí é muito forte, né? E tem as grandes diferenças, né? No livro, não, mas ela se vê como inferior totalmente e vai ajudar o marido, porque o marido tem um bom coração, bons ideais. Então ela não é assim, ela não está casando com ele pelo dinheiro. Ela não é ela é deslumbrada, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela e vai tentar se adequar ao mundo do marido. Nesse sentido, é bem parecido também, né? Ela quer fazer tudo para o marido. E fica chocado quando descobre que a primeira esposa, né? Eu estou dizendo a Rebeca, né? Era uma peste para os padrões, né? Da época. Agora, a questão do retrato assim, esqueci o principal. É que a Carolina Nabuco chegou a manter um intercâmbio com editores ingleses. Esses editores ingleses ligados a Daphne du Maurier. Então, eu falei, Daphne du Maurier leu. Ele falou, não, acho que ficou meio inconsciente, então depois, assim, aí ela enrolou. E para mim, a maior prova, que não é uma prova jurídica, presta atenção, é uma prova histórica, é que os produtores do filme, eles viram que fez um sucesso estrondoso, foi a estreia do Hitchcock em Hollywood, e foi uma estreia com os dois pés direitos, vamos dizer assim, né? Fez um baita sucesso, né? Eu acho um filme maravilhoso também. E o que acontece? Pessoas da empresa, não sei se era
Metro-Goldwyn-Mayer, agora eu não vou lembrar. É, David Selznick, né, que era um aham, produtor assim o produtor super poderosão. fodão da época, né, que tinha produzido, acho que o Vento Levou também. Aí um pessoal muito importante, né, não sei se ele próprio, né, da companhia cinematográfica, foi conversar com a Carolina Nabuco, Hum. falando assim, olha, parece que talvez, quem sabe, possa, sem querer, querendo, ter tido realmente um plágio. E nós estamos aqui com essa malinha de dinheiro, não é suborno, mas é um acordo, chama-se advogado, a gente deixa a malinha de dinheiro aí, e segundo consta, a Carolina Nabuco falou, não, vai me deixar mais rica, mas também não estou aí catando dinheiro na rua, não vivo no Brasil do Bolsonaro, então, sabe, Ela estava no Brasil do Getúlio, né? Isso era no Brasil Getúlio, não era? estava no Sim, Brasil do Getúlio. Getúlio, mas ela não estava mal assim, até por herança familiar, né? Hum. Então, ela recusou, né? Mas para mim essa é a prova. Quer dizer, o pessoal do outro lado falou, olha, se forem os advogados como é nos Estados Unidos, né? Né? Aquela coisa, você olhou Mas torto para mim, está processado. Tá ela processado. processou Não, a aí que tá. Daphne. Não, eles fizeram isso prevendo que ela ia processar. Uhum. Como Ah, Né? entendi. Porque se ela é que nem o pensamento norte-americano, ela parece um pouquinho mais avançada, né? Então a gente vai sofrer um processo. Então, antes disso, vamos conversar, ou seja, suborná-la, né? E aí só que ela falou, não, olha, para mim, eu estou satisfeita que vocês praticamente concordam que é um plágio e ela não quis o dinheiro. Eu também desconheço mais da Carolina Nabuco, se ela teve outros livros depois, né, ou antes, Ela né? tem uns contos que estão Contos, né? publicados na tem. Tênebra, que é aquela biblioteca Ah, online que o Júlio França e o Oscar Nestari sim. estão tocando, Nossa, sabe? essa Tênebra é uma bênção. E não sei se você sabe, o Oscar já anunciou que vai ter Sim, uma, eu uma, vi. uma edição. Olha, eu acho que vai ser, eu conversando com ele, vai ser o primeiro volume, né, Oscar? Porque o negócio vai longe. É. Tem Depois um a gente, a monte gente, de contos, um a gente podia monte. fazer uma pressãozinha também para o Oscar, bom, não sei qual vai ser a editora, publicar a tese de doutorado dele, que está fresquinha, que é É, exatamente né, uma atualização dos contos de terror, mas isso é no mais Brasil. aqui do século XXI, né? Mas É, ele é um pesquisador de duas mãos é cheias, verdade. né? Ele O tra, conhece muito, né? olha, Muito. o trabalho que ele fez com o Eduardo França. Aliás, eu não sou invejoso, né? Eu sou aqui de São Paulo, falei, olha, tem muita coisa boa na USP, mas acho que não chega perto o trabalho que a UERJ e a UFRJ fizeram assim para esse resgate dos textos brasileiros mais voltados poderia chamar hoje de terror, horror, e Uhum. ficar tirando eles essa coisa monolítica. Ah, tiozinho é naturalista. Esse aqui é um pré-modernista. Como assim, cara? Sou um cara pré-modernista? Ah, porque 50 anos antes. 50 anos não é pré, né, meu amigo? Pois é. Como Ah, mas assim? é uma Inclusive, na dificuldade classificar. classificação da Nabucco, está lá ela como esse livro ele está como um romance psicológico e, Bom, e com traços naturalistas. Falei, Eu traço, achei traços naturalistas. Achei eu acho, mesmo. eu acho. Sim, eu também. Vou chutar também que tem algo de psicológico também, tá? É. Então, como todo bom romance, os melhores romances é aqueles que é difícil se classificar, né? Você vai, olha, tem isso, tem aquilo, é uma salada bem feita. Se bem Eu que, acho que ela que eu. podia. Oi. Pode Não, mas, terminar, depois eu termino. não, mas se bem que eu concordo com a Irka, né? Eu acho que parece uma imitação, às vezes, do Zé de Alencar, né? Nos textos mais românticos, né? eu achei total, Assim, sei lá, total. me lembrou um pouquinho lá o estilo da Pata da Gazela, Aham. lembrou alguma coisa a Pata da Gazela, principalmente, né? Que também tem influência francesa muito forte, né?
É. Pois então, Eu eu achei queria muito que ela tivesse ido fundo nessa parte psicológica, porque ia ser É. incrível, sabe? Mas não Eu foi. ela comecei tem a um prato viajar num cheio. negócio meio Charlotte Perkins, sabe? Do papel de parede amarelo. Comecei a viajar Sim, que ela ia por esse caminho. Mas E não. também comecei a viajar que ela ia pelo caminho assim do quadro influenciar os acontecimentos e as atitudes de todas aquelas pessoas ali. mas Eu ela não estava viajando foi que o por esse quadro tinha caminho? influenciado o beijo dela, sabe? No primo. Mas ela não Então, foi por esse caminho? Ela Não. foi por qual caminho, meu Não. Deus? Porque Ela já não só quero ela mais molha o saber. pezinho Ela ali termina, parece naquela. que ela ficou com preguiça, ela termina ali, daí ela viaja para a Europa e engravida, e daí tá tudo ótimo, pronto, já curou, já ficou curada. o pessoal já colocou no WhatsApp, Hum, agora ela cumpriu o papel de esposa e mãe. Vai continuar a linhagem do Robert Stein, né, Stein, sei lá, e pronto, está Hum. redimida e está Agora que ela feliz. vai ser mãe, ela não tem motivos para enlouquecer, porque ela estará É. plena, É, É. foi, né? pô, Cadê, isso, gente? Enlouquece a Nossa, personagem. Pode enlouquecer, gente. Eu gente do esperava céu. que ela fosse ficar completamente maluca no final do livro. Com Hum. mania de perseguição, achando que estava Uhum. sendo vigiada o tempo todo. Não, ela É. engravidou, então tá tudo bem. não, eu tive uma certa decepção bem nisso, assim, porque eu estava vendo, né, quando eu estou achando que o livro ia começar a desenvolver mesmo toda essa crise meio histérica dela e tudo isso, acaba o filme, ela viaja, ela resolve viajar e e pronto, tá viaja tudo para a certo. Europa. É. Olha Olha que só, Compra, lindo, né? e compra ela uma casa nova em Paris, né, quase, assim. Ela, ele vai outro dia eu ter que fiquei vender sabendo, Ele vai ter que vender um prédio para poder pagar a alfândega de todas as coisas que ela comprou quando estava em Paris. mas o que que é um prédio para um industrial brasileiro na década de 20? Né? Outra coisa que eu queria falar também, bom, mas isso não colide, é lógico, com as questões do que nós estamos tratando. É a questão histórica do livro, né? Você vê que ele também me decepciona por isso, que é uma época efervescente, né? Aliás, desde a É. década de 20, se a gente pensar, o Brasil está num rebuliço danado, né? Revoltas populares sempre aconteceram e sempre vão acontecer por causa da marginalização. Mas aí você tem, né, isso aí que os historiadores inventaram de chamar de República Velha, aí você tem tanto tem revoltas no interior quanto nas cidades crescentes, né? O Rio de Janeiro está mais urbanizado, São Paulo dá um salto em relação ao que era. São Paulo era realmente ridiculamente pequeno, né? Tem, sei lá, 1880, 90, e muito pouco tempo deu esse salto industrial. E o Rio de Janeiro também, né? Aquela história foi quando ele se tornou uma cidade maravilhosa. Já deu uma incrementada capitalista, vamos dizer, quando Dom João chega lá em 1808, mas ainda continua afastando pessoas, né? O porto não é tão moderno para as exportações, tem surto de doenças terríveis, né? É, e tem uma ação de prefeito ali, esqueci o nome do que, acho que era Passos, né? E aí ele vai abrir grandes avenidas, vai destruir muito cortiço, por isso que a população pobre vai para os morros, né? Sim. Porque eles foram expulsos das localidades no município do Rio de Janeiro, e aí eles mesmo colocam o nome de Cidade Maravilhosa. Quer dizer, a industrialização está crescendo assim, progressão geométrica, vem imigrantes em massa, né, saindo ainda dos escombros da Primeira Guerra Mundial, ou tentar uma oportunidade, e vem ideias junto com esses imigrantes da organização sindical, né? A Sim. primeira de destaque assim são teorias anarquistas, ou seja, o movimento sindical está explodindo, a repressão aos imigrantes mais politizados
e os movimentos estão explodindo, tem a 22 nas artes, chega atrasada em relação à Europa, mas chega, né? Que no Brasil é o único lugar que chama modernismo, né? Na América Latina inteira são as vanguardas europeias de artes. Quer dizer, você vê uma certa camada de classe média que já não quer aquele roubo tão descarado nas eleições, do coronelismo, voto de cabresto. Há um movimento ali, o pessoal acha que na década de 20 vai ser uma revolução. Não sai, vai sair em 30. É. 30. Em 30, Tem muito isso. e aí você, pô, a mulher escreve em 34, você, é um mundo novo, mas aí que tá. A pessoa pode ser ter uma cabeça de vanguarda, por exemplo, na política, e ser conservadora nos costumes, e vice-versa. Né? Não é porque... Eu separei um verdade. trecho aqui que eu achei muito interessante, que é o Miguel, que eu achei que ela devia ter explorado esse personagem um pouquinho mais. Ele fala assim para Marina: duvido que o brasileiro se transforme em um homem de ação como o americano. Afinal, somos uma raça emotiva, uma raça de paixões. E a idade mestra do herói industrial é a frieza, a precisão. A precisão é uma qualidade para máquinas, uma qualidade anti-humana, uma qualidade anti-brasileira. Aí eu falei assim, nossa, que oportunidade para essa mulher começar a mexer um pouquinho com isso, mas ela falou assim, não é isso, e ponto, acabou. Eu acho que o máximo foi ela citar essa frase na boca do Miguel, né? Das contradições, né? Que isso aí, para mim, é um traço super... Ela acaba com ele, né? Ela tira ele de circulação, ela acaba com ele. O único que tem um pouquinho de pensamento ali, Exato. ela tira. Acho que ela manda ele, acho que para o norte, para o nordeste. Para o norte. Cuidar de cana-de-açúcar, uma coisa assim. Eu falo, gente... Não, que um homem com uma cabeça dessa, ele vai se enfurnar no outro canto, onde não tem nada acontecendo, né? Porque imprensa, coisa, movimentação de modernismo, esses movimentos estão acontecendo mais no centro, que você tem mais movimento, né? E o cara, de repente, decide ir embora. Achei meio... E logo para o interior. Tipo isso. É complicado, né? E interessante que ela cita através da boca do Miguel, que devia imitar os Estados Unidos da América. Também é uma questão muito forte, né, no Brasil dos anos 20 e 30, que a classe média adorava imitar basicamente a França, a Inglaterra. Tinha muita gente também atento, né, às ideias alemãs, né? Mas os Estados Unidos surge como um novo foco, né? Por exemplo, Monteiro Lobato, aqui de São Paulo, ele era tarado, né? Ele era obcecado com as ideias dos Estados Unidos, né? Para ele era um grande modelo a ser seguido. Então, muita gente via, olha, nós queremos algo da Europa, mas queremos... eles falavam muito essa palavra dinâmica dos Estados Unidos da América. E é estranho, porque, veja, esse pensamento é muito classe média, alta, e rico, porque olha, teve a crise de 29. Olha o que o grande exemplo dos Estados Unidos levou, né? Eu falei, mas isso realmente, algumas pessoas estão com problema. Quer dizer, o romance tem esse problema que o pessoal vive muito na bolha. Né? Mas isso que a Karine citou é uma coisa que eu falei... Fantástico, super bem lembrado, essa fala do Miguel. Que eu falei no grupo, que me lembrou uma aula que a gente estava assistindo do meu professor de literatura brasileira, que ele estava falando sobre o cortiço, né? Aí ele estava falando o seguinte, que é super preconceituoso isso, né, dos europeus, assim, ó, que uma, vamos dizer, entre aspas, brutalização do povo, vamos dizer assim, na Europa é visto como algo positivo, porque torna a pessoa inconformada, torna a pessoa revolucionária. Sim. No Brasil, essa brutalização, entre aspas, assim, essa coisa, esse abrasileiramento é visto como uma coisa negativa, porque é visto como se o cara vai virar um malandro, o cara vai virar um preguiçoso, que é o que acontece com aquele português do cortiço, que depois ele se abrasileira quando ele se envolve com a Rita Baiana. Isso é uma coisa extremamente preconceituosa. E aí, eu nunca tinha me dado conta disso. Quando o professor falou na aula, eu falei,
Meu, é isso, é muito preconceituoso, e isso é a raiz de um preconceito que se estende até hoje, né? Sim, É, era eu isso que acho eu pensei. Porque, é assim, super atual. eu tinha uma professora de inglês que ela pegou e chegou na sala um dia e falou bem assim, ela, por isso que os Estados Unidos é avançado, o povo daqui só pensa em feriado, feriado, só pensa em descanso e não sei o quê. E aí, ela foi meio assim, lá não tem feriado, não tem esse negócio de carnaval durar uma semana e o país parar, que não sei o quê. Aí eu peguei, É um absurdo, assim, né? Porque eu fico pensando, a gente olha essas séries ou lê livros mesmo. Pô, próprio Retrato de Dorian Gray, tu vai ler aquela gente rica passava o tempo inteiro sem fazer porra nenhuma, né? Porra nenhuma. Mas Aquela sim, gente vivia no ócio, sem olha, eu lembro que eu cara li de pau de dizer que os povos originários, os indígenas, eram preguiçosos. Mas como, meu? não, nada a ver, né? é questão de ideias bem na raiz, né? O que é civilização, para que você trabalha. E, a professora de inglês aí da colega carrega aquela ideia da ética protestante, né? Você tem que acordar mais Sim, cedo para trabalhar mais. Né? Olha, o índio, por exemplo, está na rede, né? Bem lembrado também. Por que ele está na rede? Porque ele já faz o trabalho, porque ele trabalha comunitariamente. Olha, eu pesquei menos peixe hoje. Mas o meu vizinho pescou mais que eu, ele dá para mim, não tem é, problema. No Sim, dia que eu caçar melhor, eu divido com ele. A plantação, outro arrancou mais a mandioca da terra lá. O que ele vai fazer com tudo aquilo? Jogar fora? Eu falei, não, tá aqui para vocês, é nosso. Quer dizer, quer dizer, isso que seria um ponto de uma evolução de vida social é visto como desleixo, porque é. ele fala, mas alguém de fora, né, o chamado mundo industrial, mas você ia para amanhã, amanhã eu vejo. Porque Como eu não, falo, porque não serve a lógica capitalista, né? Porque na Exatamente. lógica sim, capitalista você tem que sim. criar demanda, não interessa. Então você tem que. É só isso que vale, né? É. Eu estava assistindo um podcast, estava escutando um podcast hoje que eles estavam falando justamente disso, assim, dessa coisa de como o mercado hoje, né? As empresas que te oferecem teoricamente uma jornada mais humana, mais orgânica, tarará, são essas empresas que dão piscina de bolinha, mesa de ping-pong, mesa de sinuca, né? Mas eles não fazem isso, na verdade, para que você tenha uma vida mais prazerosa e tudo mais. Não, eles fazem porque se você fica jogando lá, você vai produzir mais. A lógica é sempre da produção. Então, assim, toda a nossa lógica é criada, né? E isso que você estava falando é muito incrível, porque, por exemplo, assim, o brasileiro é considerado malandro, né, descansado, né, preguiçoso, barará. A Alemanha é um dos países que tem o maior tempo de férias. vai dar São mais emprego 40, também para todos. Né? são 45 dias. Fora, porque a Alemanha, e principalmente o sul da Alemanha, a Baviera, é completamente católica, o sul, né? O Não, norte sou. O norte não é, o né? norte O não, o norte não é, norte é é o luterano. protestante, é luterano, né? Mas o sul é catolicíssimo, assim, a Baviera é super católica. Então, além dos 45 dias de férias, tem não sei quantos mil feriados. Tem mais feriado que aí no Brasil, gente, Janeiro sabe? Fest, Fevereiro Fest, Março Fest, até chegar no Oktoberfest já passou por outras aí. É impressionante o que tem, sabe? A gente tem Corpus Christi e tal. Eles têm Corpus Christi, Ascensão de Maria, não sei mais o que. Eles têm um catatal de feriados, vocês não Olha, fazem ideia. nunca fui puxar saco dos católicos, mas agora é interessante. Ô, gente, antes de terminar, vamos fazer nosso print aqui. Rose, Vamos, você vai. tem que aparecer, Rose. Ai, peraí, deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu Tá, levantar vamos aqui. esperar a Rose Meu pra cabelo gente. tá horrível, gente. Peraí. O importante é ter cabelo. É. Depois a gente vê Ai, depois a gente ai. vê o que faz com ele.
Ai, o meu não tem capa. Eu vou O meu tá botar ao no contrário. celular mesmo. O Deixa meu é a aquela Rose edição, vir. é aquela edição bem simplesinha. Deixa a Eu Rose, li pera. digital, gente. O meu eu vou botar no celular mesmo também, porque eu li o PDF, né? Aí, Deixa eu Eu ver Aparecendo a também. Rose. Eba! Fica atenção, assim, a letrinha, porque não... deu, pronto. Então, Olha, gente, vamos para os finalmente. é um Como se romance que diz, decepciona, considerações né? finais sobre a sucessora. O que você tá... Bom, muita gente não curtiu, já vi. É, que livro assim, chato, meu. Não, Mas, eu tenho uma pergunta, assim, eu sei que você não tem certeza quem foi que colocou, mas eu queria saber por que esse livro foi indicado, porque ele é muito... Eu fiquei procurando os elementos de terror e aí não encontrei. Tem uma promete, questão mas não psicológica e cumpre. tal, né? Mas Olha, não talvez achei. pelo plágio do Rebecca, ele tanto o começo do livro quanto o começo do filme, ele acho que além do plagiar, ela se inspirou lá na literatura vitoriana de terror, ou anterior a isso, né, do século XVIII lá, a literatura gótica, que realmente Pode ser. o filme é brilhante, tá? O filme É, tem a mas é fala. Hitchcock, né? Daí não conta, É, né? pois não, conta em alto nível. Né? E um momento alto do Hitchcock, né? Vamos dizer assim. E é uma conjunção, né? A música é ótima, cenografia, os atores, tal, tal. Então, eu não sei. Aí o pessoal, olha, a sucessora inspirou Rebeca. Sim, em algumas coisas realmente, mas em outras né, o livro e o filme foram mais adiante, né? Os superiores, né? Mas não, mas sabe por que eu escolhi? Quer dizer, eu escolhi não. Quando eu fiz a votação o ano passado, agora em novembro a gente vai ter votação das obras de 2023, vocês se liguem. Eu tentei, porque assim, como a gente escreve muito no grupo e todo mundo tem sempre livro para a gente ler e discutir, que eu acho maravilhoso, mas eu queria dar uma diversificada. Então eu botei assim, por exemplo, vamos escolher tal mês a gente coloca um conto de um autor ou autora internacional. Clássico assim, antigo, né? Tal mês a gente escolhe um romance de autor ou autora nacional antigo. Daí essa Carolina Nabuco entrou nessa questão, porque eu queria dar uma diversificada só para a gente não ficar lendo só contemporâneo. E aí eu não sei, eu fui atrás de não sei quem para buscar uma autora nacional com um livro, Não, romance. valeu a intenção. Valeu a intenção. Eu já posso sugerir uma aqui mais antiga, assim? A Diná Silveira de Queiroz, meu. Tá, então eu vou A abrir... Diná, ela não é tanto do terror, mas ela é do fantástico, né? Eu acho ela uma pessoa que... E acho é que fácil tem de mais. conseguir, Marie, será? Eu acho que sim. A Diná, inclusive, está meio... Se eu não me engano, tem lá no Tênebra, eu acho que tem alguns contos dela. Vou dar uma olhada. Se eu não me engano, eu vi conto dela por lá. Tá, porque olha só, agora em novembro eu vou abrir um Google Docs para todo mundo ficar dando sugestão, assim. Mas além disso, eu vou pegar o Ismael, que o Ismael conhece muito, 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 né? Para ele dar uma classificada geral e colocar assim, tipo, 3 opções em cada mês para todo mundo votar, para não ficar muita loucura, sabe? Coloca 3 opções, quando é muita opção também a gente fica doido. Coloca cada mês 3 opções e todo mundo vota baseado nas sugestões que todo mundo vai dar, né? Acho que fica legal, assim, né? Vocês já leram lá Júlia de Almeida? Não. Júlia Lopes de Almeida, Não. né? A gente não leu Você ainda. fala da Júlia Lopes de Almeida. Isso. Ela eu acho que é outra Uma pessoa ideia. que vale super a pena. E Porque aí, ela pessoal? também tem... Ela era historiadora também, né? Isso eu não sei, é mesmo? Já gostei mais dela. Eu acho que sim, eu acho que ela Não tem sabia. formação como historiadora. Eu não tenho Sabia. certeza, tenho que ler melhor sobre ela. Mas ela está bem...
o que que eu estava mexendo nesses revisitando. dias que tinha bem essa coisa da Júlia Lopes de Almeida, da Diná Silveira de Queiroz. Ah, foi o Ismael mesmo, foi o Ismael que botou uma pergunta de escritor da década de 30, não foi? Não No lembro, grupo. não lembro. Que a Eu Juliana acho tem que uma foi que ele estava fazendo até anterior, um né? mapinha cronológico de escritoras de terror, alguma coisa assim, e É. aí ele pediu recomendação. Agora, a com um gente podia trabalho. citar e pegar uns assim também, né? Umas, né? Ou uns orientais, africanos, assim. A gente podia se puxar e sair atrás de umas Sim, coisas bem sim. Latino-americanos têm escritores incríveis. Pois é. Tem o Sábato, né? Tem Tem. esses caras que, nossa, de Heróis e Tumbas, do Heróis e Tumbas é do Sábato ou é do Cortázar? Eu sempre Do misturo. Sábado. É do Acho que é do Sábato, Sábado, né? é. De Heróis e Tumbas é um puta livro, gente. Então tá, então vamos nos preparar. Gente, muito obrigada. Amei, como sempre. Ai, é muito Obrigada. bom, Eu é cheguei muito bom. atrasado, desculpa aí. Obrigada. Ai. A Você Obrigada, tem próxima. um fruto maravilhoso. Espera aí que eu também vou fazer uma fotinha aqui. Tá. Também fiz uma. A próxima é Porco de Raça, Bruno Ribeiro Pois já. é. Tô te mandando Opa. segunda. Dá Como é? até- Bruno Ribeiro já confirmou, e também é uma obra que trata muito de racismo, é muito legal. Eu já li, vou reler. Como é que é? Porco de raça, Bruno Gente. Ribeiro. Isso. Fala. Gente, eu posso deixar o link para o documentário que eu falei, da BBC? Claro, Por favor, claro. deixe já. Tá bom. Aí eu vou deixar no grupo, tá? Isso, Então põe tá. no grupo, por favor. Tá Ah, bom, gente. Eu queria sugerir também um documentário da BBC também, falando sobre essa questão de consumo, né, que gera toda essa história aí. É um documentário sobre um dos caras mais macabros do século XX, que passou desapercebido. É praticamente o pai da propaganda mundial, né? Ele é tão sinistro que ele influenciou até o Goebbels, lá, o nazista. Ah, E exatamente na década de 20 que tem além do consumo generalizado industrial na classe média, tem essa ascensão vertiginosa aí da propaganda. Compre, compre, compre. Você não precisa, tem que comprar. Que é Aham. exatamente a ideia de você usar psicanálise. Você fala, você não precisa comprar porque você precisa, porque é utilitário. Necessidade, né? Você precisa comprar porque te faz bem. Criar um desejo ligado com o consumo. Então, depois acho que eu ponho lá no grupo lá. Quem que é o Põe, por cara? favor. O cara é um cara chamado Eduardo de Besnés. Mas o problema é o que ele usou do tio dele. O tio dele tinha outras intenções. Só que ele pegou os ensinamentos do tio para criar propaganda em massa aí. O tio dele era Sigmund Freud. Vamos ter que assistir. Ele foi um dos primeiros a usar o Freud assim para, olha, meu tio tem ideias boas. Ah, é para curar os doentes. Não, é para vender. Essas ideias do meu tio aí vão mudar o mundo. E mudaram, com certeza. Muito bom. Gente, um beijo, obrigada pela presença, amei. E Beijo, até a foi próxima, ótimo. e a gente continua no grupo. Desculpa o atraso, até Ai, domingo. Rogério, foi próxima, ótimo a sua Bem-vindo. chegada, perfeita, Foi. assim, venha sempre. Obrigado.